O procurador-geral Augusto Aras acerta ao dizer que é hora de acabar com o lavajatismo? Bem-vindos a mais um Ringue da Pan, todos os nossos ouvintes ainda na versão quarentena, hoje com convidados especiais. Aqui temos Thiago Pavinato, Carlito Neto, o Guga Noblar, como sempre, atrasado aqui para nossa gravação, né, atrapalhando os nossos trabalhos, mas também de casa, respeitando a quarentena. E o assunto de hoje é Lava Jato e lavajatismo, né? Nós tivemos aí uma afirmação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que o lavajatismo tem que acabar. E a questão em debate aqui é se Augusto Aras quer acabar com a Operação Lava Jato, se tem contradição do bolsonarismo nessa história toda, se a Lava Jato tem que continuar, tem que acabar. Eu, pessoalmente, acho o seguinte: Lava Jato cometeu os seus excessos, porém foi necessário para expor toda a corrupção de uma classe política de diversos partidos políticos diferentes que estava instaurada há muito tempo no país e ajudar a acabar com o sentimento de impunidade que reinava na população. E o outro ponto que eu gostaria de ressaltar no início, bem brevemente, é da completa contradição do próprio Bolsonaro, né, que dizia que ia nomear alguém ligado à Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República, no meu humor para o Ministério da Justiça, dizia que ia combater a corrupção e no final das contas só está protegendo os próprios filhos. A gente teve até hoje a afirmação de bolsonarista que falou: não, o Aras é a favor da Lava Jato, do lavajatismo. Ele só falou aquilo porque ele estava entre os petistas, era só para pegar bem, né? Já começou a passação de pano. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Guga, que com certeza vai ser completamente contra a Lava Jato, porque ele acha, claro, que o Lula é inocente e que os petistas estavam com um grande projeto popular de poder que foi acabado pelas elites. Tá vendo, né? O Kim vai pro ponto que ele adora, que é bater no PT. O Kim parece que a Lava Jato só pega o PT, né? E a Lava Jato, o pecado mortal da Lava Jato, na verdade, talvez tenha sido esse. E a Lava Jato se focou tanto num grupo político só que acabou deixando exposta todas as entranhas realmente dessa investigação, que por mais que tenha tido benefícios para a sociedade, porque desbaratinou vários esquemas de corrupção, escancarou para a sociedade vários esquemas de corrupção e fez com que bilhões e bilhões de reais retornassem aos cofres públicos. Apesar disso, ela cometeu vários ilícitos e ela no fim se transformou, ela foi se desvirtuando ao longo do tempo. E ela terminou não, porque ela não acabou, mas ela hoje se encontra num estado terminal onde ela tem uma aparência mais de um grupo político mesmo, uma força política que tem como candidato em 2022 o Sérgio Moro e que por isso agora enfrenta toda a força de outros grupos políticos que vão sim se opor a isso, que estão sentindo o cheiro do perigo, né? E perceberam que o Moro é um dos grandes vilões para 2022, que a Lava Jato se converteu praticamente num partido político e que o grande nome, claro, é o Moro. Então eles passaram a atacar o Moro. Hoje a gente viu um ataque coordenado com o Moro, a gente viu ali o Moro praticamente no canto do ringue, grog, depois de levar porrada tanto do Dias Toffoli, que falou em uma quarentena de 8 anos para que procuradores e juízes possam depois ingressar na vida como políticos, teriam que fazer, portanto, uma quarentena de 8 anos, ou seja, Moro, se passar esse tipo de ideia, não poderia ser candidato nos próximos 8 anos. Fora o Dias Toffoli chocar essa ideia, tirar essa ideia do ovo, veio o Rodrigo Maia e avalizou isso e disse que é uma boa ideia, que eles estão pensando em fazer isso. Além do Sérgio Moro levar essas duas porradas do Dias Toffoli com o Rodrigo Maia, tem o PT querendo fazer uma CPI para apurar todos os ilícitos que até o Kim concorda que teve a Lava Jato, e tem também dentro disso tudo o principal, que é o Aras, que está como chefe dessa turma toda atacando eles também, e hoje passou a falar em acabar com o lavajatismo, chamou de lavajatismo, já num caráter hostil contra a Lava Jato, e disse que tem uma série de objetos que devem ser investigados ali, de coisas secretas. 38 mil pessoas que foram investigadas e que eles não sabem de onde partiu, o porquê de investigar tanta gente. Tem uma série de indícios de que há uma série de erros que foram cometidos e o Aras agora está disposto a investigar isso tudo. Claro que ninguém é santo aí, dizem que o Aras quer centralizar todas as investigações de corrupção para, se chegarem em alguma outra investigação na família Bolsonaro, já está centralizado com as rédeas de controlar qualquer escândalo contra o Bolsonaro, já tem inclusive esse tipo de teoria. Então a gente está tentando entender as jogadas, mas há um xadrez aí político jogado agora. Diz aí, Carlito, o que você está achando dessa história?
Então, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a presença dos colegas aqui hoje também para ter esse diálogo, esse debate. Primeiro de tudo, a gente vai ter de criar aí nesse momento uma divisão entre o que pode ser considerado infração ou não pela Lava Jato e até onde o Bolsonaro considera, junto com Aras, que a Lava Jato foi legal. Por quê? Porque como o próprio Kim já reconheceu aqui, alguns atos que a gente pode considerar como, no mínimo, estranhos, para não dizer ilícitos, foram cometidos pela Lava Jato. O Kim até tentou justificar aí, dizendo que não, isso aconteceu porque foi por um bem maior. Só que diferente da filosofia ou da ciência política, Kim, que os fins justificam os meios, no direito não é assim não. Ainda mais o nosso direito, que se baseia no civil law. É o que está escrito. Se está escrito, pode ser aplicado. Se não está, existem o caso das jurisprudências, das súmulas que acabam surgindo com o passar do tempo, mas você não pode, por exemplo, fazer o que aconteceu no Brasil, que é um caso claríssimo de lawfare. Quem diz isso não sou eu, não. A gente vai debater aqui, vocês vão ver que vários especialistas no mundo, inclusive nesse próprio tema, deixam claro que o que aconteceu no Brasil, não só com o caso envolvendo o ex-presidente Lula, que até que se prove o contrário é inocente, e não é porque eu acho que ele seja inocente ou culpado não também, tá bom, Kim? É porque existe o devido processo legal, até que transcorra o trânsito e julgado da condenação do Lula aí, em todas as instâncias, de todos os processos, ele será considerado culpado ou inocente, cabe ainda alguns recursos para ele. Então, legalmente falando, até que se prove ao contrário, todo mundo tem presunção da inocência. Só que nessa situação específica do Augusto Aras, ele vai estar travando um debate contra o bolsonarismo e contra algo que levou o Bolsonaro ao poder. Porque se ele reconhece, por exemplo, publicamente, que algo de muito estranho e errado existe lá na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, então ele pode dar aí mais corpo às denúncias que são feitas já por diversas pessoas aí das redes sociais, por juristas, por parte da mídia também, em relação a alguns processos que envolveram, por exemplo, a Lava Jato. Só para você ter noção, por exemplo, só em relação às condenações que o Moro acabou levando alguns indivíduos que foram investigados, 15 indivíduos conseguiram reverter, por exemplo, essa condenação em instâncias superiores. Então, eles vão ter de agora tentar criar um meio termo aí para justificar o que é que tem de errado e o que é que foi que levou, por exemplo, à condenação dos adversários políticos deles até as eleições de 2018. É contigo. Bom, eu faço uma pergunta só para abrir, se a quebra do respeito às leis, se a quebra da observação das garantias penais, elas são permitidas para que se alcance uma finalidade de justiça social, uma bala não seria mais eficaz? Essa pergunta ela sempre ficou na minha cabeça desde o começo da Lava Jato. Essa questão de Lula, condenação de Lula, não de Lula, ela é uma questão menor dentro da Lava Jato do país. A questão mais problemática, ela nasce do Ministério Público do Paraná, na mão do senhor Deltan Dallagnol. Eu acho que ele mistura o próprio nome com D'Artagnan e se acha um mosqueteiro. Das 38 mil investigações, só este senhor abriu 5 mil investigações. E veja que a última manifestação pública que ele faz é: nós abrimos uma investigação, vamos ver se achamos alguma coisa, se achamos alguma coisa a gente toca. Se não achar nada, não achou. Isso é um absurdo para o sistema de garantia penal de um Estado democrático. Isso é a instauração de um Estado policial. Isso é abrir, de fato, as portas do inferno. E o que o Deltan Dallagnol fez durante a Lava Jato foi, de fato, abrir as portas do inferno. Porque se hoje nós temos operações que se baseiam em tweets de perfis anônimos que são investigados pelo Supremo Tribunal Federal como difusores de ódio, de notícias falsas, muito disso se deve à prática das investigações criminais instauradas pelo Deltan Dallagnol. Eu não vou com a sua cara. Então eu sou um promotor. Eu vou pedir uma devassa na tua vida, qualquer coisa que eu acho, eu já peço uma prisão temporária, assassino a sua reputação e atropelei todas as regras, todas as garantias, não só de direito penal, regras que refletem os princípios fundamentais, os direitos fundamentais que vigoram em toda a democracia legítima.
Porque não basta um Estado ser chamado democrático, não basta que haja o voto direto. Democracia ela é um conjunto de fatores que legitimam para que ela receba essa democracia. Então, o respeito às garantias fundamentais é uma delas. E o Deltan, ele abriu, de fato, as portas do inferno jurídico, tanto é que esse despótico saber jurídico dos nossos príncipes do Estado, do Poder Judiciário, chegou até o STF. Vejam, esse inquérito das fake news é um inquérito totalmente ao arrepio da lei. É um tribunal que instaura investigação, que produz o material a ser julgado e ele mesmo julga. Então hoje a gente está numa situação jurídica muito lamentável, que começou lá atrás com esses procedimentos do Ministério Público do Paraná. Enquanto a Dilma Rousseff acabava com o país com a nova matriz econômica, o Ministério Público do Paraná acabava com o país fazendo a nova matriz jurídica. O Dallagnol está sofrendo 17 processos no Conselho Nacional do Ministério Público, que é presidido pelo Aras. O Aras, inclusive, vários desses processos tem como relator promotores, figuras, juízes que são vistas como contrários ao chamado lavajatismo. Agora, Kim, pelo jeito, é o único, então, que vai defender a maneira como o Moro e como a Lava Jato se comportou, porque parece ser indefensável, Kim. Por mais que a gente note que há, sim, forças políticas agindo agora contra a Lava Jato por interesses políticos, que o Aras também tem ali, está sendo se movido por interesses que podem ser políticos, a gente vê razões para que o Aras, como procurador, no papel de procurador-geral, comece sim a tentar apertar mais, a diminuir esse poder todo, que é chamado até de poder paralelo. A República de Curitiba, hoje apelidada de lavajatismo, é vista como um poder paralelo. Não deram poder demais, eles não tiveram poder demais, eles não extrapolaram o que eles poderiam ter de direitos. Meu ponto é o seguinte: primeiro, fato de haver, e elas precisam ser, um ponto que precisa ser esclarecido, que eu não disse, que o Carlito Neto disse que eu disse, que é o seguinte, que pela Lava Jato, né, os fins justificariam os meios. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você falou que medidas irregulares foram tomadas por um bom motivo. Eu não disse isso. Eu disse que a Lava Jato teve excessos, esses excessos precisam ser apurados, precisam ser punidos, e quem foi vítima desses excessos precisa ser ressarcido em razão disso. Porém, ao mesmo tempo, isso não muda o fato de que um dos maiores escândalos de corrupção da história do país foram desvendados pela operação. E não foi feita única e exclusivamente com base em ilegalidades ou invencionices, como alguns fazem tentar parecer. Existem fatos que foram apurados e que não vão mudar, sendo em determinados procedimentos julgados lícitos ou ilícitos pela operação, algumas representações, como você colocou, Guga, 17 representações no Conselho Nacional do Ministério Público, sendo levadas ou não em frente contra o Dallagnol. Existem diversas condenações que foram revistas, que foram previstas, por assim dizer, né, que tiveram a sua legalidade julgada pelo STJ e pelo STF, e que, comprovadamente, depois de praticamente esgotadas as instâncias, tanto a segunda como as superiores, não se viu nenhum tipo de ilegalidade e se manteve a condenação. Nesses casos em que você teve a legalidade julgada pelo STJ, você teve a legalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, você teve habeas corpus, você teve pedido de suspeição julgado, você teve pedido de nulidade negado por todas as instâncias, não há como se falar em absolvição por fatos supervenientes. Não há que se falar em absolvição por irregularidades em outros processos que podem ser julgados no futuro, de outras pessoas que foram condenadas e que posteriormente vão ser absolvidas, como foi o caso salvo engano, cerca de 20 casos que foram revertidos de condenação na segunda instância. É isso que eu estou dizendo. Vossa Excelência me permite uma parte? De fato, até as coisas mais abjetas revelam e trazem benefícios mais humanitários. Um exemplo é Marx, né?
Marx, aquela teoria abjeta da sociedade que ele constrói, e ele faz uma coisa muito boa para a humanidade, que é mostrar, de fato, a exploração da classe operária ali no nascedouro da Revolução Industrial. Então, tudo tem seu ônus e tem seu bônus. E uma coisa que o Kim falou, e eu concordo absolutamente, a Lava Jato é uma coisa, os excessos são outra coisa. A Lava Jato é um meio. O modo como os operadores da Lava Jato se utilizam da operação é outra coisa. Então, o que a gente tem que se atentar são os excessos, como o Kim falou. A Lava Jato ela poderia ter condenado as mesmas pessoas que condenou sem, talvez, se valer desses excessos, sem se valer de tanto recurso midiático, sem se valer de vestir a capa de herói. Aliás, tem uma autora que se chama Lídia Reis de Almeida Prado, ela escreve um livro chamado O Juiz e a Emoção, e ela fala da persona do juiz, né, que ele se vê num lugar mitológico, que é o tribunal, e ele se investe, né, uma personagem de herói. E o que aconteceu na Lava Jato foi que o Ministério Público, o promotor, ele quis tomar o lugar do juiz, começou ali uma guerra de vaidades para ver quem salva a nação primeiro, quem salva mais a nação. E o problema também não está nem nesses casos grandes que já foram julgados. O grande problema da Lava Jato, no meu ponto de vista, é a questão inicial dos procedimentos. E não foi o caso do Lula. O caso do Lula começou com um fato certo, determinado, as investigações foram feitas respeitando-se todas as normas e garantias de direito penal. Não digo a respeito de se houve prova ou não houve prova, isso quem vai definir é o STF. Não digo a respeito dele ter sido encarcerado depois da decisão da segunda instância. Isso não é culpa da Lava Jato, isso é culpa da jurisprudência brasileira, porque o STF, ora ele entende uma coisa, ora ele entende outra. Então, essa é uma questão que foge à Lava Jato. O problema é os procedimentos inaugurais de investigação contra pessoas. Essa estratégia inaugurada pelo Deltan de apontar o dedo para cada um, fazer a devassa na vida. Para mim, esse é o grande problema, é a grande má herança da Lava Jato. Eu acho que transcende essa questão apenas das condenações, que de fato, se a gente for analisar uma a uma, até a do Lula, a gente vai poder refutar e a gente vai poder falar que tem coisas que ficam corretas e aí vai virar uma discussão eterna. Agora, a questão central é o que virou a Lava Jato, como se comportou a Lava Jato e o quanto isso contribuiu para o Brasil de hoje, um Brasil polarizado e radical. Carlito, você acha que faltou ali uma transparência maior e você acha que teve listos? O que você acha que deixou de frutos a Lava Jato? Vamos entrar nas fases finais, vamos cada um falar mais 1, 2 minutos e ter que partir, infelizmente. Então, vou tentar resumir aqui tudo que eu quero falar aqui nesses poucos minutos que restam, né? Mas, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu fiquei surpreso em vir para uma conversa dessa. Eu pensei que a gente ia ter um debate, pelo que eu estou percebendo, a gente está tendo uma conversa. Chegamos em um senso comum, com exceção do Kim, que continua ainda com a mentalidade de 2014, 2016 lá do MBL. Não fala isso do Kim, não fala isso do Kim. O que é que está acontecendo aqui? Antes de tudo, tanto nós que somos de esquerda, eu e a militância de esquerda, quanto outras pessoas, existe também dentro do nosso grupo uma divisão daqueles que acham que o Lula é inocente ou não. Existe aqueles como eu, por exemplo, que eu não estou aqui defendendo a inocência ou não do Lula. Eu estou defendendo o devido processo legal, que se aplica ao Lula, se aplica ao MBL, por exemplo, nessas acusações agora que estão sendo feitas aí supostamente por membros do MBL, que estariam envolvidos supostamente em esquemas que, dentre quantias exorbitantes, uma parte dessa quantia teria passado supostamente pelo MBL. Todo mundo tem direito à presunção da inocência. No vídeo, inclusive, que eu fiz falando sobre o MBL, eu deixei claro isso também. Por mais que eu não goste da maneira que o MBL se porta, a lei é para todos. Pelo menos em tese deveria ser para todos. No caso que aconteceu especificamente com alguns casos, em especial o caso do ex-presidente Lula, que foi o mais midiático, e eu posso citar para vocês, por exemplo, o artigo 187 do Código Civil, para provar, por exemplo, que houve excesso. Eu posso citar também o artigo 254 do Código de Processo Penal, também para mostrar que, até mesmo por entrevistas recentes do ex-ministro Sérgio Moro, que à época era juiz, dá para perceber que existia um clima belicoso entre eles ali e também por conta das supostas conversas vazadas.
No esquema de lawfare, que é o que a gente está falando aqui, o que se tem, e o doutor Tiago acabou confirmando isso também, é uma politização do sistema político, utiliza-se o sistema jurídico, para tomar medidas que venham acabar chegando aí ao sistema. O Google até falou comigo aqui agora, está ouvindo a gente conversar, para tomar decisões, por exemplo, que incorram sobre a esfera jurídica, e você tem o apoio da mídia. Tem um livro muito importante, inclusive, do Noam Chomsky, chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Foi a mídia que criou o super-herói Sérgio Moro, foi a mídia que criou o super-herói Deltan Dallagnol, e o MBL, como membro dessa mídia também, obviamente surfando a onda, tentou também inflar essa bandeira. E agora, dentro desse diálogo aqui, eu queria até parabenizar o Tiago pela coerência no diálogo, né? Tem coisa que não dá para tapar, tem coisa que transcende essa ideia de pensamento liberal, pensamento de direita, pensamento de esquerda. A lei ela tem que ser vista do mesmo prisma. E no caso desses indivíduos que a gente acabou citando agora, e do famoso PowerPoint do Deltan Dallagnol, o que acabou levando à condenação de alguns políticos, não somente do ex-presidente Lula, além do lawfare, foi também a mídia, né? A espetacularização, como bem o Tiago já falava, inclusive lá em 2016, uma entrevista que ele deu para o Pânico, no dia 1º de dezembro, eu vi que ele falou a mesma coisa que ele falou aqui agora, que os promotores da Lava Jato querem ser os super-heróis. Então, nesse discurso dele, por incrível que pareça, eu vou ter de concordar com o Tiago. É o que aconteceu, só que agora o bolsonarismo vai ter de tentar arranjar uma justificativa para ter defendido o lavajatismo até agora e daqui para frente ser contrário. Talvez seja coincidência, inclusive, só para encerrar minha fala, que recentemente, um pouco mais de um mês atrás, o Aras decidiu reabrir as investigações contra o Rodrigo Maia e o pai dele. Talvez também seja coincidência o Aras negociar de novo aí, ou melhor, dar espaço para que o Rodrigo Tacla Duran voltar a negociar sua delação contra o Sérgio Moro. Inclusive, o que eu vou falar aqui agora é meio polêmico. Hoje, o próprio Augusto Aras está utilizando também do lawfare contra o Sérgio Moro. Sérgio Moro, no passado, que foi o agente ativo do lawfare, pode estar sendo agora também vítima também do lawfare que está ocorrendo no governo Bolsonaro. Mas nesse jogo não tem inocentes, todo mundo é culpado. Boa, vamos terminando, mas comentários finais, Kim, e aí vamos deixar o Pavinato terminar. Ano que vem tem mais, vai lá, Kim. Para deixar mais espaço pro Pavinato, o ponto é muito claro, né? Dentro da lei também, defende o Estado Democrático de Direito, defende a legalidade, presunção de inocência, ampla defesa, tudo isso, tanto que há o reconhecimento, sim, de que existem excessos na Operação Lava Jato e eles precisam ser apurados. Agora, reforçando o ponto do Pavinato na sua fala anterior, né? Os mesmos fatos, mesmo aqueles que foram apurados por meio de ações irregulares, poderiam ter sido apurados por ações regulares. Aqueles que não tiveram nenhum tipo de irregularidade no seu julgamento no STJ ou no STF, deve ter mantido a sua condenação e não pode ser utilizado a nulidade de um outro processo, numa apuração de um outro procedimento, ser utilizado no processo daqueles que já tiveram praticamente seu trânsito em julgado, como é caso de boa parte dos julgados do ex-juiz Sérgio Moro. Um outro ponto é de que existe uma contradição clara, né, entre o discurso do Bolsonaro de combate à corrupção e a sua prática, a nomeação do Augusto Aras, que sempre foi, não é novidade, o Aras ser crítico da Operação Lava Jato, está agora na Procuradoria-Geral da República, e também, aliás, um ponto que acho que posso até concordar com o Carlito, é de que o próprio Aras agora se utiliza, né, do poder do Ministério Público para ir atrás daqueles que ele considera os seus desafetos pessoais, os seus desafetos políticos. Esse é um debate que também precisa existir. Aliás, eu acho que esse debate todo pode ser resumido ali numa fala de Montesquieu, que ele dizia que via os abusos, os antigos abusos, né? Que ele via os antigos abusos e via sua correção, e via os abusos da própria correção. Acho que no resumo é sobre isso o debate, né? Em corrigir os abusos que existem, eu acho que isso precisa ser bastante frisado, que não é porque teve abuso na Lava Jato que todo mundo que foi julgado e investigado é inocente, que esse é um ponto central, que tem gente que tenta inocentar as pessoas pelo abuso da Lava Jato, e o outro ponto é que os abusos precisam ser corrigidos porque eles não são justificáveis, ainda que eles sejam uma correção. São os abusos que comprometem as condenações. Desculpe interromper você, Igor. São os abusos que comprometem, Guga. A gente pode ter vários processos aí anulados se comprovar o abuso.
Porque todo réu ou todo acusado, ele tem direito à presunção da inocência e o devido processo legal. Se for quebrado isso, vai ser anulado as decisões. Inclusive, o caso do Lula está em suspeição. Ainda vão julgar no STF a suspeição do Moro. Mas, Pavinato... Vamos anular o Brasil. A gente já estourou, vai. Bom, é o seguinte, eu sou advogado, sou professor de Direito, eu tenho a honra de escrever ao lado de juristas como Celso Laffer. Então eu tenho que manter uma coerência com o direito. Então eu tenho que ter uma posição, porque o que é que eu vou garantir para o meu cliente, para os meus alunos? A lei. Até como liberal, eu tenho que vender, eu tenho que aceitar e eu tenho que pregar o respeito às leis. A pessoa do povo que quer ver justiça, que quer ver corrupto atrás das grades, ela não tem esse interesse acadêmico de total coerência com um sistema jurídico, um ordenamento integrado. E um político também não. Um político é uma pessoa que vai na onda do povo. E esse é o grande problema. Jair Bolsonaro ele usou da Lava Jato para conseguir o voto do lavajatista e ele desaponta quem gosta da Lava Jato. O povo não é jurista. Criou-se no mensalão e na Lava Jato que eu chamo de direito telúrico, direito catado na rua. Todo mundo entende de direito, assim como todo mundo entende de futebol no boteco, e todo mundo julga os julgamentos dos juízes. Isso faz parte do jogo, faz parte da democracia. E as redes sociais são a nova ágora da modernidade, que é a praça em Atenas, onde as pessoas discutiam. Então, as pessoas elas não têm esse compromisso com o academicismo jurídico. Eu tenho. Então, essas são minhas posições garantistas. Um político que segue um povo que tem no justicialismo, por mais que isso, e ele não consegue entender de antemão, pode ser um malefício para a vida dele próprio ali na frente, porque uma vez aberta a porta, aberta a caixa de Pandora, sai de lá de dentro. E os dois grandes vilões da nação, para o mundo do direito, para aqueles que respeitam a ordem, é Deltan Dallagnol, e para o povo, o grande vilão é Jair Bolsonaro. Abusou da Lava Jato, abusou da boa-fé de quem gosta da Lava Jato, matou descaradamente a Operação Lava Jato. É isso aí, Pavinato. Valeu, galera. Obrigado. Foi ótimo o bate-papo. Estouramos o tempo hoje, porque realmente tinha muito conteúdo para passar. E vamos ver onde é que vai terminar essa história, né? Tá sendo jogado realmente um xadrez político. Semana que vem, quem sabe, a gente permanece em algum assunto ligado a isso. Beleza? Valeu, Kim. Valeu, Carlinhos. Valeu, um abraço. Valeu, Pavinato. Tamo junto. Valeu, galera.